surgiu a oportunidade para eu voltar para a Laserflex. E aí eu vim em outra condição para a Laserflex, né, para fazer esse trabalho, e eu acabei, inclusive, me mudando para Curitiba. Né? Legal. E por quê? Porque a Laserflex, em 2008, mais ou menos, tá? Eu posso estar errado na data, mas a Laserflex estava trazendo a primeira gravadora de Anilox MBA. Era um outro salto de qualidade nos Anilox que estava vindo para o mercado. Era uma máquina que ela tinha não só ter vários pulsos, né, mas modular esse pulso dentro da célula, permitindo que eu fizesse uma célula mais perfeita. Né? Correto. Essa célula mais perfeita, ela permitia você ter densidades de cor, taxa de transferência, que até então não se falava nisso. E a taxa de transferência, inclusive, eu lembro em palestra do próprio Tito, falando bastante disso, e era basicamente ele que falava sobre isso. Então, a célula, nesse caso, as células até então, elas eram irregulares internamente, e elas passaram a ter um acabamento melhor interno também, né, Dimas? Exatamente. O Tito, ele viveu a vida toda disso. O Tito, ele trouxe a Anilox para a América Latina, ele viu toda a evolução, ele sempre está antenado com as tecnologias. Você tem sempre duas coisas que você tem que ficar de olho. Nos materiais, né, que é a cerâmica, as novidades e o laser. Né? Então, essas coisas são duas escolas distintas. O pessoal aqui no Brasil ficou mal acostumado. Mas quando você olha, que você vê que em toda a América Latina só se faz Anilox aqui no Brasil, particularmente no estado do Paraná, particularmente as 3 empresas que tinha no Brasil estavam a 30 quilômetros de distância. Entre si, né? E a maioria dos colegas já trabalhou em algum momento junto. É um conhecimento, assim, é uma experiência que vários lugares, a Argentina já tentou fazer, né, São Paulo já tentou fazer, e não é bem assim, sabe? São muitas particularidades, tal, que exigem conhecimento do que você está fazendo. E essa do laser, né, o laser continua surpreendendo todo mundo, os avanços tecnológicos dele ainda tem potencial para mais coisas. O laser, você tem uma combinação de você mover a cerâmica e de você aplicar energia nela. Então, esses lasers, eles começaram a lapidar melhor a cerâmica. Então, fazer um desenho melhor da cerâmica. E isso permitiu melhorar a taxa de transferência e diminuir aquela situação de entupimento. Certo. É absurdo. Um anilox de cromia, na década de 80, ele era um anilox de 100 linhas, 120 linhas. Esse era o anilox de cromia. Uma péssima taxa de transferência. Quando a gente começou em 2008, o anilox padrão era 280 linhas. Né? Um bom convertedor trabalhava com 280 linhas. Tinha uns que trabalhavam com 220, 240. Né? E naquele momento, em 2008, a gente já deu um salto para 400 linhas. Eu lembro disso. Era assustador de falar assim, mas é muita coisa. E depois foi mais além, né? Foi para 480, 500. Então, a gente tem no Brasil cliente trabalhando com 640 linhas. Entendeu? O laser, para você ter uma ideia, nós brincamos, até eu fiz um teste uma vez, o laser pode gravar até 900 linhas. Mas aí eu não consigo um volume de tinta, por exemplo, adequado para banda larga. A densidade de cor das tintas atuais no mercado não me permitem gravar, por exemplo, 900 linhas com 2.4 BCM. Porque, no caso, o Anilox ou BCM, a própria lineatura, mas principalmente o BCM, está muito relacionado também com a característica da tinta. Né, precisa ter uma tinta também para acompanhar isso. Eu lembro, você lembra bem também que a gente desenvolveu juntos, lá na Santa Catarina, eu falei, vamos trabalhar com anilox de lineaturas. Na época, a gente colocou 420, porém variava de 1.8 a 2.4. Lembra disso? Que já era um pouco ousado também. Mas por quê? Porque eu tinha por trás uma tinta também que garantiria um bom resultado de cobertura, né? Que a gente conseguisse chegar
nas cores, no padrão de densidade e colorimetria corretos para fazer as cromias, enfim, para fazer todo o trabalho. A minha intenção também era reduzir e trabalhar também com anilox. Você vai lembrar também disso, que a gente não tinha muita amplitude de anilox, lembra disso? Era as anilox, porque a minha ideia era o quê? Fixar os anilox na máquina também, já naquela época, né? Está muito relacionado, né? Anilox, volume e característica da tinta também. Eudes, nós estamos num momento muito especial. A gente conheceu o offset no Senai. Uhum. Toda a padronização da offset. A gente está há 40 anos no mercado, vendo a Flexo caminhando para esse processo de padronização. Caminhando para o que o offset sempre fez. Exatamente. Então, assim, com todo respeito a todo mundo, Claro. o processo, a gente entende exatamente qual é o caminho disso. Eu gostaria de trabalhar com camadas menores de tinta, mas hoje, para atingir as densidades de cor, para atingir o gamut de cor, esse é o limite. Porém, hoje eu tenho as variáveis, elas ainda são muito grandes, de acordo com o caminho que o cliente escolhe. Então, assim, eu tenho fotopolímeros com diferentes taxas de transferência, eu tenho fabricantes de tinta com diferentes concentrações, e a gente tem que dar liga em tudo isso. Máquinas com diferenças de ganho de ponto. Então, você tem que fazer o equilíbrio desses elementos. Eu escolhi trabalhar com tinta A com clichê B e vocês na Laser Flex no Anilox. É ajustar o processo. É ajustar esse processo e ter controle dele. Então, hoje em dia, tem uma turma boa de gerentes de fábrica, técnicos nos diversos segmentos, né, fornecedores, muito bem intencionados, trabalhando para isso acontecer. E a coisa já está saindo do papel, já tem gente produzindo com um alto desempenho, né? É um motivo de orgulho para a gente. Eu estou o tempo todo procurando informação lá fora, né? Essa liberdade da língua te dá isso, né? E, poxa, o que a gente consegue virar aqui está muito bacana. Tá, Tá muito verdade. bacana. Ali, aquele trabalho que nós fizemos lá também, o evento ali na Flexo Power também, foi muito emblemático, na minha opinião. A gente usou, todos os anilox ali eram 420, todas as 7 cores, menos o branco, foi isso? E eu não estou recordando exatamente o BCM, acho que você vai recordar. Mas o curioso, não é que é curioso, mas o que foi legal? A gente usou o mesmo anilox, ou seja, 420 para todas as cores, amarelo, magenta, cian e o OGV, porque trabalhamos com gama expandida. Agora, eu sei que você tem muita expertise em gama expandida, a Laserflex tem a variedade aliás, a qualidade, vamos dizer assim, dos anilox da laser, permite que você tenha também essa combinação e você tem bastante experiência em gama também. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a gama expandida também, como tem evoluído no Brasil, aí fora, e também como o Anilox contribui para que você tenha uma característica, consiga alcançar realmente densidades legais com gama expandida. A gama expandida, ela tá num momento muito interessante, porque a gente que teve a oportunidade de trabalhar com tecnologias similares no passado, ou ouvir falar, o grande problema foi controle. Para você ter o resultado esperado, você tem que ter controle do teu processo. Mas hoje o mercado está favorável. O amadurecimento dos empresários, a tecnologia disponível, né? Então ela te permite isso. Então, eu diz assim, o primeiro grande passo é incrível, né? Há 10 anos atrás, você falar para a pessoa que ele tinha que ter um densitômetro ou um espectrodensitômetro, há 10 anos atrás já era complicado. Alguns tinham, mas eram poucos. Hoje, pelo menos a empresa tem que ter, assim, já é uma unanimidade, né? Então, esse Até foi porque o o cliente dela exige, né? Muitas vezes o cliente, o comprador de embalagens, os grandes players, exige um controle, muitas vezes já vinculado com, por exemplo, com a X-Rite, com sistemas de controle de cor em tempo real. Isso é um trabalho de outro colega nosso, que eu tenho que reconhecer dele, da competência dele, que foi o Pedro Gargalaca, né? Pedro,
Pedrão se tornou um especialista, né? Ele trabalhava com a gente no Senai, e ele trouxe a X-Rite para o Brasil, e o cara entendia do nosso processo, teve a mesma escola que a gente, e foi divulgando isso não só para a gente, mas para o cliente final, os end users, né? De controle da cor, porque todo mundo queria padronizar, mas com cartelinha no olho doido, né? E isso não tinha ciência nenhuma. Então, isso se divulgou, se propagou, né? E as grandes empresas têm poder econômico para comprar e acabaram exigindo dos fornecedores, porque a história da gôndola lá, não, essa até hoje, eu estou aqui, a gente está falando aí de 40 anos de mercado, se eu vou no supermercado tiver embalagem do mesmo produto com duas cores diferentes, me incomoda demais. Né? A minha reação é muito negativa. Poxa, eu vivo disso e eu não consigo, eu não engulo. Eu falei, esse cara não é cuidadoso, esse cliente não é cuidadoso, esse fabricante desse produto alimentício não é cuidadoso, não está dando valor para o produto dele. Então, isso aí, Eudes, o primeiro passo para o nosso cliente, né, o convertedor, ele caiu da seguinte forma. O primeiro passo, qualquer empresa boa de embalagem teria que ter um espectro densitômetro. Né? Foi o primeiro amadurecimento, fora todos os outros quesitos, tá? Não estou desperdiçando nada. Controle de qualidade e tal, mas espectro densitômetro. Com o espectro densitômetro, você começou a ter um controle melhor das tintas e do impresso. Porém, o pivô, ali um fator de alta interferência era o anilox. Né? E a variação de volume do anilox. O anilox se desgasta, ele perde volume e ele perde... A cor é diretamente ligada ao volume. Então, eu perdi volume, eu perco cor. Então, não havia assim, uma preocupação em controlar os anilox. Né? Achavam que o anilox ele é eterno. Né? E tinha situações mesmo que nós temos alguns anilox no mercado de 14 anos. Né? Mas de baixa lineatura, né? No 160, 140 linhas, 120 linhas. A célula é um buraco ali. Não tem. Se você quiser um traço, um código de barras, um texto vazado, já não consegue fazer. Mas um chapadão, ele está lá, está vivo. Entendeu? Mas não. Aí o anilox ele vai subir na lineatura e se torna um produto mais sensível. Ele precisa ser renovado com mais frequência. Porém, a qualidade é incomparável. Né? Hoje ninguém quer voltar para trás. A qualidade do que se faz hoje, né? Você tem que achar o ponto de equilíbrio. Você não precisa rodar 80 linhas, você vai rodar 48, 54, 60, de acordo com a necessidade do cliente, mas você quer qualidade, todo mundo quer qualidade. Então, isso exigiu que os anilox se tornassem mais precisos, mais estáveis, e passou a se controlar duas variáveis muito importantes. Primeira de todas, que foi, primeiro investimento, lavadora de anilox. Aí, depois, agora, controle de volume do anilox. Algumas pessoas já tem um grupo maior de clientes controlando o volume do anilox. Taxa de transferência também, né? Também a taxa de transferência de tinta. Sim, é tudo amarrado, porque o meu volume, eu posso ter um anilox de 2,7 que transfere 60%. Eu posso ter um anilox de 2,5 que transfere 80%. A densidade vai dar similar. Então, assim, tudo isso tem que ser levado na conta. Mas, tipo, o cliente tem que ter controle do seu processo. O nosso cliente hoje, as pessoas que a gente tem contato, o gerente técnico, o pessoal de fábrica, eles estão com isso na cabeça. É muito bacana ouvir isso deles, a preocupação de controlar o processo deles. Então, a gente tem hoje, de periférico, espectro densitômetro, a gente tem a lavadora de clichê, a gente tem a lavadora de anilox, a gente tem a medição de volume do anilox. E algumas empresas já estão preocupadas com um passo que ele veio meio que em paralelo, que é controle das condições mecânicas dos porta-clichês e anilox, que é o controle de batimento, né, de tolerâncias mecânicas, para saber se as peças ainda estão como original. Se você quer a sua impressora rodando como em 0 km,
as partes mecânicas têm que estar em condições mecânicas similares, né? Você começa a ter muito excesso de batimento, de excentricidade, ovalização, você não vai conseguir velocidade e qualidade. Não tem como ajustar pressão nessa situação, né? Então, o pessoal também já está dando atenção a isso. Boa parte porque, por exemplo, a gente, situação de montadoras, o próprio fabricante de máquinas fazendo montadoras com controle de tolerância, né? Fazendo um mapeamento do porta-clichê. Então, isso aí também já foi um sinal. É uma tendência mundial, né? E o pessoal aqui no Brasil está ligado nisso. Já tem um pessoal fazendo coisas muito boas, com produtividades muito altas, né? E o pessoal, mas o cara está fazendo um preço louco. Tá, mas você está rodando a 150 metros por minuto, o cara faz a mesma coisa com mais qualidade a 300 metros. Então... tem os seus segredos, né? E deixa eu te perguntar, a gente estava, na verdade, eu queria a sua opinião lá do gama expandida, né? Você falou um pouquinho, e é uma coisa que você vê funcionando, não é mesmo? Eu tenho, tá? Particularmente eu tenho acesso a vários segmentos do mercado já com produtos de gama expandida. Entendeu? Já saiu do salgadinho. Aquele primeiro boom que teve com o salgadinho. Sim, né? chips. Já saiu, não é só mais salgadinho que se roda em gama expandida. Eu acredito bastante em gama expandida. Tem várias embalagens que você pode fazer ela melhor, mesmo que seja uma embalagem em 2 cores. Parece absurdo. Não, mas 2 cores. Em gama expandida, meu amigo, você não trocar anilox, não trocar tinta, essa embalagem de 2 cores, que às vezes você vende baratinha ela é simples, mas ela se torna barata na tua impressora porque ela não incomoda. Ela entra sem cor especial, sem nada. Na frente ou atrás de outro serviço que pode ser super complexo, o operador só troca e manda bala. Então, a gama expandida, ela tá bem assim, bem amadurecida. Nós temos tinta já em condições de rodar em gama expandida em vários substratos, né? Porque alguns clientes trabalham com mais de uma linha de tinta, né? Então, você tem que tomar mais cuidado. Mas, assim, temos tinta, pessoal da clicheria muito bom, muito bom. Tem a turminha de técnicos muito bom, com conhecimento. Software bom também. Então, de fazer as decisões certas. Aquilo que eu falei lá no começo, de escolher a sequência de cores, a separação de cores, né, para ter o resultado mais próximo do ideal. Só que, para o pessoal de flex é novidade, para a gente que conheceu rotogravura e offset, é o tal do ganho de ponto. Então, a gama, para mim, assim, gama, controlar as suas variáveis e controlar ganho de ponto. Controlar tinta, anilox, clichê e o ganho de ponto. Aí você vai ser feliz. Então, ela é viável, para quem for trabalhar com todos os cuidados. Né? Se você for aventurar, você vai até fazer, mas você vai ter oscilação, variação de tonalidade e você vai ter dor de cabeça. Tá? Então, é uma proposta de trabalho totalmente possível. Nós somos capazes de fazer, temos equipamento e conhecimento para fazer. Entendeu? Então, é uma proposta de trabalho. O pessoal aí, nossa, eu não quero citar nomes até para não ser injusto, mas eu tenho os clientes que eu admiro demais pela postura, pelo arrojo, pelo profissionalismo, que eles vão fazendo passo a passo, eles vão melhorando e obriga a gente a melhorar, Eudes. A gente está sempre de olho de fazer o produto melhor, mais confiável, né, mais estável, porque a gama, ela precisa de uma carga estável. Ela precisa de uma estabilidade. Que anilox, Dilma, você indicaria, no caso, para a gama expandida, da linha que tem a Laser Flex, por exemplo? Porque tem anilox com ângulos diferentes, tem os estendidos, enfim. O que você tem visto hoje funcionar bem? Eu dizia, esse aí seria um capítulo à parte, porque, assim, eu tenho a felicidade de, nesse momento, hoje, eu tenho um cliente para rodar o mesmo produto de gama expandida a nível internacional, porque eu não quero falar os nomes aqui, um rodando com sala hexagonal de 60 graus, um com sala de 70 graus e o outro com sala de 75 graus.
e todos entregando a mesma embalagem, Uhum. com volumes de anilox ligeiramente diferentes. Mas qual é a diferença? Ah, esse eu uso essa placa. Ah, Uhum. não, aquele usa outra placa. Ah, esse aqui usa esse fornecedor de tinta. Aquele usa aquele fornecedor de tinta. Esse aqui tem essa impressora, o outro tem outra impressora. É o balanço, Eudes. Assim, eu tenho uma faixa ideal de gama expandida para tinta Nitro PU para o cliente de banda larga. Eu tenho uma carga mais ou menos, né? Ela tem uma faixa de oscilação, Uhum. sei lá, de 2,7 a 2,1, 2,2 BCM. É aquela carga ali que você vai trabalhar. Então, dependendo da tinta, do Uhum. ganho de ponto que você tem e tudo mais. A lineatura, a lineatura, por exemplo, a partir de 400 linhas, você já, de 400 a 600 linhas, você também já tem capacidade para rodar bem em gama expandida. Uhum. Mas essa é a individualidade do nosso cliente, né? Porque senão seria muito mais fácil copiar o concorrente. Cada variável que o cliente mexe dentro da fábrica dele cria uma dificuldade. E o mérito dos nossos clientes é de acertar o processo dele. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. assim, a gente faz muito teste no cliente exatamente por isso. Eu faço teste de cargas de volumes exatamente por causa disso. Essa necessidade de achar o ponto ideal que ele consegue tirar o máximo da máquina dele. Assim, a gente fala assim, não é por mal, mas você vê na Fórmula 1, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Ali Uhum. é tudo cachorro grande. É o suprassumo da tecnologia e o pessoal, um detalhe faz toda. Nossa, eu estava vendo, a Fórmula 1 começou de novo, né? Uhum. E a Red Bull teve uma grande melhora de performance. E um detalhe na rampa de aceleração da energia do KERS estava fazendo a Red Bull ganhar numa curva. Não Nossa. era a potência do motor, não era a gasolina, não era a dinâmica do carro, era Uhum. o mapeamento da recuperação de energia, né, que os carros hoje são híbridos, né, estava fazendo o carro ter uma vantagem. Então, isso existe de fato no nosso mercado. Isso cria individualidade, o respeito que cada cliente tem de fazer a sua embalagem, né? E a gente participar desse desenvolvimento. Porque, às vezes, o que serve para você não serve para o outro. A não ser que ele faça tudo igual. Ele compre a mesma impressora, o mesmo clichê e o mesmo clima. A sua fábrica tem que ter o mesmo clima, a mesma umidade relativa, Uhum. né? Os mesmos materiais. Talvez aí você faça igual. Isso se tiver uma turma boa de impressão, mesmo a máquina sendo automatizada. Aí você Perfeito. vai fazer igual. Mas assim, mudou umidade relativa, mudou máquina, mudou clichê, é outro parâmetro, é outro ajuste. Legal. Edmilson, agora, mais para finalizar, gostaria que você falasse um pouquinho, é, vamos dizer assim, não conselhos, mas dicas, então, para quem usa Anilox hoje, e Anilox e camisa também, porque a Laserflex hoje é um grande fabricante mundial de camisas, inclusive atende empresas multinacionais, como Tetra Pak, por exemplo, não é isso? Então, é importante, né? O que você dá como sugestão, que cuidados hoje na escolha do Anilox? Eu sei que é bastante abrangente e o pessoal está acostumado. Eu gosto muito da sua palestra, você é bem detalhista nas palestras, assim explica muito bem. Além de tudo, toda a bagagem profissional que você tem a bagagem do professor, de ficar anos no Senai também dando aula, então você explica muito bem. Gosto muito da sua palestra, já falei pessoalmente, inclusive para você isso aí, né? Eu sei que é bastante abrangente, mas que conselhos, vamos dizer assim, fundamentais você daria para quem escolhe e usa o Anilox e para quem escolhe e usa hoje uma camisa? Muito bom, muito bom. A gente está sempre insistindo nisso, tem sempre recomendado isso, mas nunca é demais. Obrigado aí pelas observações, mas, por exemplo, em termos de tecnologia, a, a gente trabalhando com tecnologia de compósitos, né? Você falou da Tetra Pak. A Tetra Pak é um exemplo de organização para muitos clientes, né? Pelo nível profissional que eles têm. E em um determinado momento tinha uma máquina com um problema no mandril de vibração. E a máquina não desenvolvia altas velocidades.
Uhum. Foi muito bacana, porque eles chegaram ao cúmulo de trazer cientistas da Unicamp para fazer uma avaliação do equipamento, uma empresa que tem bastante recurso, tudo, para fazer análise vibratória. Eles colocaram algo como sismógrafos, né, dos terremotos, na impressora, Legal. para detectar aonde estavam as vibrações, o que estava Uhum. causando o erro, e identificaram no mandril. E aí a gente fez um trabalho de redução de massa, né, com mandril de compósito, para eles, tal, que isso foi reconhecido mundialmente. Lembrando que são máquinas muito largas, né? Exatamente, né? Foi bom você ter feito essa observação, porque a gente vai ser ouvido por clientes de papelão do lado, banda larga, banda estreita, né? E essa é uma das grandes diferenças que alguns técnicos às vezes têm uma visão um pouco míope de olhar só o seu segmento de mercado, né? Então, assim, a solução para a banda estreita, ela não pode ser comparada com a banda larga, Uhum. porque a distância entre eixos, os dimensionamentos, os diâmetros, né, a estabilidade do material nesse tamanho é diferente de uma máquina com 1.500, 2 metros de largura, né? As massas envolvidas, a flecha, né? Tudo isso tem um peso muito grande que não dá para comparar. Sempre banda estreita, por exemplo, conseguia imprimir com um pouco mais de qualidade do que banda larga. Uhum. Tem a situação ainda da tinta, né? A gente estava falando da tinta, mas, por exemplo, banda larga, quando você tem tinta UV, trabalha com volumes como 1.8, 1.5, Uhum. né, 1.6. É uma camada super fina, fácil de imprimir, não dá ganho de ponto, É. não suja, uma baita densidade. Agora, você vai a uma tinta base d'água, base solvente, né, de baixa concentração, para fazer a mesma densidade, às vezes você tem que jogar 3 BCM, cara. É. É simplesmente o dobro do anilox. Então, é a situação do dimensionamento. Então, a minha recomendação, vamos lá para finalizar. Porta-clichês. Porta-clichê danificado, porta-clichê com problemas de montagem, de folga, de batimento, de ovalização, tira a performance da máquina. Ah, mas está dando para usar. Tira a performance da máquina. Você perde em produtividade. Então, você tem que construir uma estrutura para fazer esse controle fora da impressora. Todo mundo trabalha hoje para resolver os problemas fora da impressora. Não é com a máquina parada que você vai resolver os problemas. Então, antes que te dê problema na máquina, resolva fora. Faça um mapeamento dos seus porta-clichês. Uhum. Né? Porta-clichês mais leves, né, não só ajudam o operador. A máquina trabalha mais suave, eu forço menos o motor, entendeu? Então, tenha isso em mente. É. Eu lembro, desculpa, Edmilson, te cortando um pouquinho, mas você tem uma palestra que você fala, por exemplo, numa velocidade que a máquina está, em que também o clichê ali ele é impactado e a velocidade em que está, por exemplo, ele vai ter que ir e vir, né, a dupla face, o próprio clichê, e o conjunto precisa estar muito bem alinhado da camisa, do porta-clichê, senão a vibração, ou seja, a imprecisão pode nessa velocidade, nesse procedimento, acaba não tendo uma boa impressão. Aí que tá. A gente não tem duas circunferências perfeitas girando juntas, né? A gente tem um impacto do clichê que geram vibrações. E aí tem a história do harmônico, de você criar uma ressonância, né? Uhum. Então, são vários elementos. O próprio impacto do clichê, ele tem um tempo de retorno, que é a resiliência, né? E Uhum. ele tem que voltar certinho para você não multiplicar essa vibração. Senão Uhum. você perde controle. É, isso aí é incrível. Algumas determinadas velocidades você vê a impressão falhar, se você acelera ou diminui, eles desaparecem. Mas às vezes você também tem isso no controle do teu porta-clichê ou do teu mandril, né, dele estar totalmente zerado, para Uhum. você ter essa performance, essa estabilidade. E o anilox é pior, porque o anilox às vezes você não vê o resultado. Se você regula a pressão do clichê, a impressão não vai chegar a falhar, mas a tonalidade pode variar porque o anilox está oscilando.
né? Então, batimento do anilox, condições que o anilox se encontra. Nossa, anilox, por exemplo, você tem que fazer um trabalho com batidas, né? Não deixar bater borda, porque bateu borda, você tem a vedação que vai ser destruída porque a borda está quebrada, vai ter problema de vazamento. Vazamento, joga tinta no mandril, aí a camisa cola no mandril, você tem que bater a camisa para tirar, você perdeu. Lâmina, a gente fala o tempo todo, a oferta de lâmina, dava outro bate-papo nosso, porque a oferta de lâminas é fantástica. E aí, se você tem um material muito duro na lâmina e a cerâmica é dura, e você põe os dois para brigar, só vai dar porcaria, porque vai sair coisa quebrada ali. Então, ou você põe uma lâmina que se desgaste fácil, e aí ela não vai agredir o anilox vai durar mais, você vai trocar a lâmina com mais frequência. Ou se você for pôr uma lâmina dura e o cilindro é duro, não põe os dois para brigar. Trabalhe com baixa pressão nos Dr. Blades. Então, tem máquinas que permitem você trabalhar com 1,5 bar de pressão. Aí tudo bem. É difícil falar. Eu mesmo, assim, eu tenho minhas preferências de lâmina, essas coisas de A ou de B, mas, assim, dizer que não funciona, no mundo inteiro eles estão fornecendo. É uma questão do casamento ser bom e o cliente ter consciência disso. Eu queria aproveitar e comentar algo que eu observo, é que não vale a pena economizar em lâmina. Não vale a pena. A lâmina, ela pode destruir o anilox, ela, dependendo da lâmina, pode soltar partículas grandes até que vão riscar, vão incrustar na faca. E o que a gente vê muitas vezes, o pessoal de compras, que não tem culpa nenhuma também, eles vão fazer a parte deles, mas fornecedores bons eles vão procurar lâminas mais baratas. A gente sabe que lâminas mais baratas não tem muita magia. O aço não é muito barato, não vai te ajudar muito. Para certas circunstâncias dá, mas para outras não. Não é verdade? Então, pode falar. Essa é uma conta que tem que ser feita com muita responsabilidade. São duas coisas, preço e durabilidade. Quando o pessoal aprova a lâmina, qual é o preço da lâmina e quantos metros eu consigo trabalhar com essa lâmina. Ninguém considera o dano que está sendo feito no anilox. Ninguém considera a máquina que eu tenho. Minha máquina permite trabalhar com a lâmina de alta performance. Eu tenho um controle de pressão efetivo para não pôr os dois para brigar. Entendeu? Isso é muito deixado de lado, assim. Aí vira e mexe, às vezes o cliente tem tudo sob controle, aí o vendedor vai lá e fala uma coisa para o comprador, aí o comprador acaba comprando por conta, sem o aval do parte técnica, e aí a coisa desanda de um jeito que você não tem ideia. E por fim sobra para o anilox, vai falar assim, o anilox é que está com defeito. Ô Edmilson, agora queria que você falasse um pouquinho, eu tenho uma experiência do seguinte, em 1996, eu estava na Alemanha, eu visitei a Zecker com o pessoal da Miller na época, e a Zecker tinha mudado o ângulo do anilox em 1996. A Zecker, para quem não sabe, é um grande fabricante de anilox na Europa. E eles tinham mudado o ângulo para 60 graus na época. Né? Eu sei que a gente vem de uma história de anilox, e quando começou os anilox, com gravação química, inclusive, era 45 graus. Teve um período de 30 graus, e depois o período dos 60 graus, e hoje nós temos anilox com angulações diferentes. Gostaria que você falasse um pouquinho disso também, dessa história, e qual a importância do ângulo da gravação. O ângulo da gravação, quando eu estou fazendo o anilox, ele é gravado em espiral. Então, dependendo da velocidade da gravadora, do desenho que eu faço, ela acaba alterando o ângulo da gravação. Tá? O nosso objetivo é, todas essas células, se você olhar no cilindro anilox, elas estão em pé. Elas estão em pé, mas foram gravadas com ângulo. Entendeu? Então, quando você pega um lado e o superior, você vê que ela faz um parafuso. Espiral. Né? Isso. Então, pode ser a 45 graus, pode ser a 60, 70 ou 75.
Agora, isso como é que fala? Isso é para eu formar uma geometria de célula legal. Então, a 75 graus, eu posso fazer ela 76, 74, mas eu tenho que respeitar os limites da gravadora laser. Então, às vezes, uma mexidinha no ângulo, a célula não fica com uma geometria legal. Então, eu tenho que respeitar aquele ângulo. Agora, a condição maior disso aí, Eudes, continua a ser a situação do moaré. Tá? Quando eu tenho conflito de retículas em que no impresso elas concorrem e acabam dando moaré. Isso é muito engraçado, porque o pessoal de clicheria, de fotopolímero, às vezes perde muito tempo questionando o ângulo de anilox. Mas várias clicherias experientes aqui no Brasil mesmo, pessoal bom aí, que a gente está junto, eles experimentaram situações de moaré só com as microcélulas da placa. Ou seja, uma cor só impressa, dependendo da microcélula, eu tinha moaré. Também O que já a gente tive. faz? É só dar uma mexida no ângulo. Acabou o problema. Acabou o problema. E funciona bem. Funciona bem. A situação de eu mudar um ângulo de célula, né? E isso também para o pessoal saber, isso não é uma situação fechada ainda. Eu tenho muita pressão para a célula hexagonal de 60 graus. E as gravadoras, como padrão, elas são feitas para fazer a 60 graus. Então, é muito fácil fazer a 60 graus. A escola que vem mais dos Estados Unidos, o pessoal bate muito em 60 graus. Então, a gente tem algumas grandes empresas, grandes fabricantes de fotopolímero que vêm de lá, faz os trabalhos, tudo. Eu, recentemente, até tive a oportunidade de conversar com alguns técnicos lá dos Estados Unidos, e às vezes o pessoal está fazendo teste em máquina de banda estreita, uma máquina de 60 graus, fez, cara, você fez isso em banda larga? Não, mas eu não fiz. Cara, banda estreita não vale. Banda estreita tem muita gente boa fazendo, tem muita máquina boa fazendo. Quero ver você fazer isso em banda larga, né? Com máquinas maiores, com condições mecânicas mais agressivas, tudo, você fazer esse teste. Porque quando eu abro a célula, o ponto pode mergulhar lá dentro. Essas vibrações acontecem o tempo todo. E, por exemplo, eu tive a felicidade de estar na Alemanha e ver alguns fabricantes de anilox de lá, tanto Zecker como outros, trabalhando com células estendidas com resultados excelentes. Entendeu? Então, tem uma linha, por exemplo, na Europa, né, com célula estendida, que também dá um resultado muito bom. E não tem um ângulo de 60, né? Você, hoje... Não, eu digo, a célula estendida vai ter que ângulo? A célula estendida, ela tem ou 75, hoje a nossa célula 75 ou 70 para 68 graus, né? É o que ela tem hoje aqui, que a gente está fazendo aqui, mas existem outros também. Mas, assim, esse ângulo não foi intencional. O objetivo era fazer uma célula mais longa e, mesmo em lineatura alta, Eudes, mantivesse uma boa taxa de transferência. Não adianta eu subir a lineatura e meu anilox não transferir legal ou entupir muito fácil. Então, por exemplo, se você falar assim, uma célula estendida hexagonal, uma célula estendida com 400 linhas com 2,5 BCM, contra uma célula hexagonal 60 graus 2,5 BCM, a 60 graus vai ganhar, porque a estendida vai ficar muito aberta e vai sujar. Então, hoje no mercado, eu tenho mais ou menos assim alguns degraus. Hexagonal 60 graus na faixa de 400 linhas, a 70 graus na faixa de 470, 480, e a 75 graus acima de 500 linhas. Aí elas têm rendimentos parecidos. Interessante. Com vantagens e desvantagens. E isso é bem claro para a gente. Algumas na densidade final, que eu posso compensar no volume, e outras no meio da curva, na formação da curva. Quanto que fica em 30%, 75%, 60%? Como é que está a formação da minha curva, né? Que são aquelas pontes formadas ali. Então, isso aí a gente... existe muita, assim... Às vezes é excesso de marketing. Nós viemos de formação técnica. Então, assim...
não é que eu não queira falar uma receita X ou Y, Z. Eu tiro o melhor. Eu dou a liberdade para o cliente, eu ofereço os três, a carga que ele quiser experimentar, Uhum. e, ó, é isso aqui, você pode usar. O cliente mais exigente, eu dou na mão dele a decisão. Nós medimos junto, não tem blá, 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 assim. É como você falou, é uma combinação de coisas. Eu também acredito muito nisso. Uma combinação. Você deu um excelente exemplo aí do Anilox. Quer dizer, você tem, por exemplo, o mesmo item, gama expandida, que roda numa fábrica com um tipo de gravação, um hexagonal, na outra com uma estendida, né? Isso é muito legal. Eu acredito nisso também. Você consegue o mesmo resultado de condições diferentes. Até porque às vezes tem tintas diferentes, mas ela te dá uma tonalidade certa. Foi feita a curva de reprodução certa? Foi. Então ela deve te dar um resultado certo. Edmilson, agora, vamos lembrar um pouquinho também historicamente, para a gente encerrar. Por exemplo, no começo do Anilox, em relação à retícula do clichê, havia um problema de proporção. Então, se dizia o seguinte: você precisa ter o Anilox 4 vezes maior do que a lineatura do clichê. Então, por exemplo, se o seu clichê você vai ter 50 linhas, então o seu Anilox precisa ter pelo menos 200 linhas, para evitar problemas ou do moaré ou de alguma outra interferência. Com o tempo, isso passou a ser 8:1, né? 8 vezes para 1. E hoje em dia, como está essa história? Você acha que hoje a gente tem ponto flat, naquela época não tinha, mas hoje a gente tem um ponto no clichê, ponto flat. Ao mesmo tempo, a lineatura do clichê também, aliás, do Anilox, aumentou bastante. As características de gravação aumentaram também. Hoje ainda se faz um pouco essa pergunta, né? Era um 4:1, passou 6 algumas vezes, 8:1, e hoje como está isso? Legal. Eu vou pegar aqui, Eudes, eu vou olhar aqui do lado, que eu tenho uma tabela aqui do lado, só para eu te exemplificar isso. Quando eu comecei, que tinha Anilox 120, 160 linhas para cronia, a regra era 3:1. Por quê? O diâmetro do ponto do clichê, ele tinha um tamanho muito próximo do Anilox, entendeu? Então, a parede do meu Anilox cromado, ela era muito maior do que a parede de um Anilox cerâmico. Então, eu tenho aqui, ó, Anilox de 160 linhas. Ele tem 71 microns. Não, 63 microns, tá? 63 microns. Antigamente, era 20 microns de parede e 40 de abertura de célula. 40 só. Hoje, esse Anilox, ele está com 7 microns. Poxa, diferença, hein? Então, eu tiro da parede e aumento a boca da célula. Então, se eu não fizer uma relação mais alta, eu vou quebrar a cara. Quanto mais sofisticado ficou o Anilox, essa relação foi mudando, porque eu tenho a célula mais aberta hoje do que eu tinha. Meu ponto continua desse tamanho. Então, no cromado, 3:1 funcionava. Agora, eu tenho um Anilox em que eu abri a parede, abri a célula e diminuí a parede. Então, eu não posso usar a mesma relação. Eu tenho que mudar a lineatura do Anilox para ele estar compatível com esse ponto. Uma relação bem mais alta. Né? Agora, assim, as evoluções do clichê, elas estão permitindo, assim, na verdade, hoje, por exemplo, a gente não vê tanta necessidade de se trabalhar, por exemplo, com 600 linhas. Por quê? O mercado ele deu mais ou menos uma estagnada nessa evolução de lineatura e passou a controlar o tamanho da mínima. Então, a mínima hoje parou mais ou menos na faixa de 20 microns, o que facilitou bastante para a gente. Então, porque você controla o contraste aí. Você tem melhor contraste de impressão entre mínima e médias e máximas. Então, às vezes, eu não preciso exagerar na lineatura do Anilox, mas, vou trabalhar com 360 linhas. Tá, até dá, até faz legal, mas também nem tanto. Perfeito. Então, no mundo inteiro, assim, tá na faixa de 400 a 500 linhas, resultados muito bons, mas essa da Alemanha mesmo tem o que é de 580 linhas.
Entendi. né? E está funcionando super bem. Tem uma razão, é célula estendida. Né? Muito bom. Bom, Edmilson, obrigado aí pela essa palestra, né? Conversamos bastante aí, hein? Talvez tenhamos que dividir em duas partes aí, mas foi extremamente rico e eu acho que tem duas coisas legais aí, que é um seu histórico de vida, que é muito legal, enriquecedor, para você ser hoje, na minha opinião, um dos técnicos mais completos, assim, que tem excelente conhecimento, né? Já te falei isso. E, ao mesmo tempo, trazer essas informações técnicas também, como, vamos dizer assim, nessa segunda parte que a gente conversou. E acho que isso ajuda também as pessoas que estão vendo a tomar decisões técnicas, porque falta um pouquinho a informação, né? Falta essa informação direta às vezes, mas não porque está disponível, a gente sabe, você faz várias palestras em vários eventos, né? A gente sabe disso, mas às vezes as pessoas prestam atenção de uma forma diferente. Então, eu acho que isso também vai ajudar bastante pessoas. Então, quero agradecer bastante você, a Laserflex também, pela, pela oportunidade de a gente conversar. Tá certo? Aí fica as palavras finais suas aí, que você quiser falar, fica à vontade. Eu achei bem bacana você fazer essa modalidade de bate-papo, porque às vezes você, quando vem fazer uma palestra, você vem com um script organizado, tudo bonitinho. A gente não teve script, teve história de trabalho, de experiência, né? E eu sempre contei muito com isso, você abrir a sua cabeça, entender as variáveis, não ficar limitado. Para eu ser hoje um bom fornecedor de Anilox, assim, a gente tem uma visão bem boa do processo como um todo, né? Para entender os problemas. Eu estou com dor de barriga. Foi porque eu comi, foi um vírus, eu estou com uma infecção. Da onde vem essa dor de barriga? Por que eu estou tendo esse problema? Né? E às vezes a gente vê os imediatistas chegar e falar assim, não, o problema é o Anilox, o problema é a tinta, o problema é o clichê, né? E nessa hora crítica que a gente vê o quanto é importante você estar junto, participar do desenvolvimento e fazer um trabalho compartilhado com os outros colegas de tinta, de clichê, tudo, pensando no cliente, no maior, assim, que é tirar o melhor daquele Fórmula 1, né, daquele processo todo. Isso dá muito prazer para a gente, né? A gente tem a felicidade, assim, de ver o resultado acontecer, a gente viu clientes prosperarem. Nossa, eu tenho cliente que comprou a primeira, a segunda, a terceira, Guerlain, a quarta, etc, etc. Você vê a evolução técnica dessas pessoas, vários clientes aí pelo Brasil inteiro, vários nomes aí de gente, sabe, que foi atrás mesmo, tem esse cuidado, e o Brasil ganhou com isso, né? Uhum. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, você vai num produto como o Procter Gamble, às vezes você recebe uma embalagem no Brasil, a embalagem homologada foi rodada na Turquia, Turquia, numa vindimilha na Turquia, numa condição X. Esse é o padrão que vocês têm que seguir. Não foi nos Estados Unidos, não foi na Alemanha. Uhum. Que não poderia ter sido feita no Brasil. Entendeu? Sim. Então, assim, fazer o melhor, a gente tem capacidade para isso. E essa intercâmbio de informações, compartilhamento, essas experiências que faz a gente enriquecer. Eu aprendi muito com muita gente boa, né? Então, eu procuro os bons, continuo a procurar pessoas que me acrescentam. Nossa, tem uma molecada boa aí de pré-press, que é fantástica. Nossa, os moleques são muito bons de fazer a coisa acontecer. Eu sou fã deles, né? É a troca de experiência que faz a gente crescer, né? Uhum. Isso aí. Bom, obrigado a todos aí. A Laserflex está aí à disposição de vocês. Eu vou deixar o link do site também da Laserflex aqui. Tá bom? Estamos aí trabalhando para vocês. Tá bom? Bom. Faça aí. Obrigado, Nilson. Obrigado. Valeu.